Pessoal, hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre a flor mais fedida do mundo, tá? Ela é conhecida como a flor cadáver, né? Vocês já devem imaginar por que desse nome. Quando ela floresce, o cheiro é bem desagradável. E eu decidi comprar alguns bulbos, né, dessa planta aí. Há um tempo atrás, até filmei aqui para vocês o dia que eles chegaram. Filmei eu plantando eles e tudo mais. E hoje eu vou estar mostrando o resultado, né? Se essas plantas se desenvolveram ou não. Eu até retirei alguns da terra para ver se eles não tinham apodrecido, porque assim, foi muito tempo sem mostrar nada de brotação, nada de desenvolvimento, e assim, não crescia, sabe? E aí eu olhava direitinho para ver se não estava apodrecendo, se não tinha morrido. Estavam todas as batatinhas lá perfeitinhas, né? E depois de um tempinho elas começaram a brotar muito rápido. A brotação das que estão plantadas está bem grande, né? E por isso eu vou mostrar aqui para vocês tudo sobre elas, como que eu tô cuidando, né? Em relação à luminosidade do sol, e também vou falar um pouquinho sobre as curiosidades dessa planta bem estranha, que até a batata dela aqui, né, até esse bulbo dela aqui é bem diferente das plantas que a gente conhece geralmente. Então já vai curtindo o vídeo, compartilhando com seus amigos. Não esquece de se inscrever no canal para mais dicas e bora pro tema de hoje. Vamos ver um pouquinho mais sobre a flor cadáver. Então vamos lá, gente, ó, vou começar a falar um pouquinho, né, sobre o desenvolvimento dela, sobre as características da planta, e depois eu mostro para vocês como que estão as minhas. Essa planta, né, o nome real dela é a Morphophallus conja, que mais conhecida como flor cadáver, e assim, ela é uma planta bem interessante, que o crescimento dela se assemelha bastante aos gladiolos, aquelas plantas, né, que tem esses bulbos assim, ó, esses rizomas que ficam enterrados, né, na terra, e aí ela tem um período de crescimento, que é o período que ela emite o vegetal dela, fica bem bonita, se desenvolvendo. Chega mais no período do inverno, ela descarta esse vegetal, né? Então as folhas, o vegetal dela seca totalmente e fica só esses bulbos em dormência lá, né, dentro da terra. Depois que ela passa pelo processo de dormência, aí que vem a floração, quando a planta já está adulta, né? Se ela não tiver adulta, ela só vai passar pelo período de brotação, aí ela brota, desenvolve, chega o inverno, cai todas as folhas, né? Ela some praticamente ali do vaso ou de onde ela está plantada, e aí depois, quando ela sai da dormência, ela emite uma nova brotação. Então assim, o jeito, assim, os períodos de desenvolvimento dela lembra bastante os catasetums, né? Que ele tem a época de vegetação, né? A época que eles brotam, se desenvolvem, e aí tem o período da dormência. Nesse período da dormência, por mais que ela não seja uma orquídea, tá? Não tem nada a ver com orquídea, é uma planta totalmente diferente. Ela, nesse período de dormência, né? A gente não deve exagerar na umidade, porque senão ela apodrece, né? Esse rizoma aqui, esse bulbo, e aí se apodrecer acabou, não tem mais jeito. É uma planta muito legal, porque a cada fase de crescimento, né? A cada vez que ela entra em dormência e sai da dormência, ela emite vários novos bulbozinhos, né? Vai saindo umas raízes mais grossas aqui, ó, tá vendo? Todos esses olhinhos aqui vão saindo meio que algumas raizinhas, que é meio que uma ramificação desse bulbo que se forma, né, novas mudinhas aí. Então a cada vez que ela entra em dormência e brota novamente, surgem, né, outros bulbozinhos ao redor, surgem novas brotações aí, e a planta vai desenvolvendo. Esse bulbo aqui, ó, cresce bastante de um ano para o outro, se ela estiver sendo cultivada da maneira correta. E uma coisa muito interessante é que essa batata, ela vai ficar sempre assim, entendeu? Ela não vai emitir raízes ao longo desse bulbo aqui, só vai emitir outras ramificações, né, que vão formar batatinhas novas, mas as raízes dessa planta, elas surgem aqui, ó, bem na brotação, sabe? Então para plantar ela, tem que plantar ela um pouquinho mais enterrada, porque quando emite esse broto novo aí, né, quando sai aí esse broto dela, as raízes vão surgir ao longo dele e vão meio que vir assim por cima desse rizoma dela, né, desse bulbo aí. Então ela é muito legal, bem interessante, né, uma planta bem legal assim, e que assim, eu achei que era uma planta difícil, chata demais para cuidar, mas pelo que eu tô vendo, o desenvolvimento das minhas estão sendo
bem satisfatório aí, né? Depois de um tempão, porque elas estavam em dormência na época que chegaram aqui, né? Era no período mais frio do ano, então nesse período elas não vegetam muito bem. Agora que tá esquentando, né? Por sinal, tá esquentando demais, elas estão brotando e bem rápido, de um dia para o outro, assim, tá crescendo muito e vocês vão ver aí, né? Mas no finalzinho do vídeo. O vegetal dela, gente, é esse que tá aparecendo aí na tela, olha só que legal. Eu acho muito lindo, só o vegetal dela já basta, né? Parece um coqueirinho, é muito legal. E isso aí, gente, é uma folha só, tá bom? Então ela emite essa folha que mais parece, né, um coqueirinho aí, parece quase que uma arvorezinha inteira. E aí no período da dormência, essa folha, né, essa arvorezinha aí seca totalmente e some, né? E aí depois que essa folha some, seca, ela entra em dormência, depois desse período ela vai emitir, né, os botões aí para poder florescer. As minhas não estão no período de floração ainda, eu acho que vai demorar um tempinho lá pro ano que vem ou outro que elas vão começar a florescer, então elas estão emitindo simplesmente o vegetal. Se não fosse, né, se elas já tivessem grandonas, adultas na hora de florir, elas estariam emitindo aí, né, as florações, as hastes aí para poder florescer. A flor dessa planta é essa que tá aparecendo aí, muito legal. A coloração lembra muito um copo de leite, só que, assim, um copo de leite do mal, vamos dizer assim. E o cheiro dela não é nem um pouco legal, né? Por isso que o pessoal chama de flor cadáver, de lírio voodoo. Então, assim, são uns nomes meio ruins pra coitadinha da planta, né? Mas o cheiro dela, gente, é simplesmente para atrair os polinizadores, que são as moscas, né? São insetos que são atraídos por esse cheiro mais de carne podre. Então ela emite esse aroma, esse odor, na verdade, para que esses insetos sejam atraídos para a flor, né? E ela seja polinizada, tá bom? Não é uma planta assim, vamos dizer, venenosa, que é perigosa demais, porque geralmente ela é uma planta asiática, eu esqueci de falar para vocês, e lá, né, na Ásia, lá para aquele lugar lá, o pessoal utiliza esse bulbo, essa batata aqui, ó, na culinária, tá? Não é qualquer um que pode pegar e utilizar, tá? Só tô dando informação para vocês. Se vocês tiverem uma batata dessa aqui, não inventa de cortar ela, tá? Para fazer alguma coisa, porque tem que saber mexer nessa planta, porque senão, né, ela pode intoxicar aí a pessoa que tá utilizando, tá bom? Então, geralmente é o pessoal mais da culinária, utiliza ela, né, na culinária oriental e tudo mais. E se vocês pesquisarem também na internet, existem vários produtos à base dessa batata. É só vocês pesquisarem konjac, né, farinha konjac, vai aparecer, né, vários produtos lá já prontos, né, feitos aí, sem risco nenhum. Que a matéria-prima é simplesmente o bulbo dessa planta, né? Bem fedido, que às vezes a gente olha e não conhece e fala assim, nossa senhora, esse negócio fedido desse jeito deve ser tão venenoso que se a gente encostar nela, acabou, não tem mais jeito, né? Mas não, é uma planta bem legal, bem interessante, né? Mas, reiterando aí novamente, tomem cuidado, tá? Se vocês tiverem, não inventa de pegar esse negócio para comer, porque é perigoso, tá? A pessoa tem que saber, geralmente só o pessoal aí que utiliza elas na culinária oriental, né? Que sabe preparar certinho, sabe organizar tudo, ok? Para não ter nenhum risco para a saúde de ninguém, tá? São só algumas informações bem legais sobre essa planta, que é bem diferentona, né? E muita gente às vezes fala, nossa, a batata dela parece uma batata de Chernobyl, toda deformada, bem esquisita, mas é uma plantinha legal. Eu gosto desse tipo de planta estranha, diferentona, né? Não sei vocês, mas eu acho muito legal. Quanto mais esquisita, melhor para mim. Aí aqui, ó, que sobrou para mim tá replantando de novo, é essa grandona e duas menorzinhas, olha só. Tá vendo? Então tem essas duas pequenininhas aqui que já estão com um brotinho bem grande pelo tamanho delas, né? E essa grandona que eu acabei tirando dos vasinhos, porque eu não tava brotando. Eu falei assim, eu vou tirar umas 3 pra mim ficar observando se elas estão desenvolvendo ou não, né? Porque qualquer coisa eu tiro as outras pra não ter perigo de apodrecer. Mas felizmente deu tudo certo, elas não apodreceram. E eu vou lá mostrar pra vocês agora, né? Onde eu tô cultivando elas, o porquê que elas estão lá dentro, né? E tudo mais. Então vamos lá. Então, pessoal, olha só, elas estão aqui onde fica a UTI das orquídeas, né? E o berçário também, que fica tudo junto. Eu tô cultivando elas aqui dentro e eu vou explicar pra vocês o porquê. Essas 3 que eu retirei já do vaso, né? Que elas estão aqui só pra mim ver como que tá o desenvolvimento. Eu coloquei dentro desse aquário, porque a temperatura aqui dentro, mesmo no período mais frio do ano, era mais quente. Então, aqui sempre ficava bem quente, né? Durante a noite, principalmente. E lá onde eu tava cultivando elas, que eu coloquei junto lá com as outras plantas lá, né? Como é
úmido demais, ficava muito frio. E isso atrapalhava muito o desenvolvimento. Como que eu queria que elas brotassem muito rápido, né? Eu decidi colocar aqui dentro. E aqui também eu controlo totalmente as regas, não tem problema nenhum, né? De apodrecimento, de excesso de umidade. Então eu decidi estar colocando elas aqui por enquanto, até ver, né, a nova brotação, que é o que está acontecendo, que vocês estão vendo ali, né? Então aqui tem uma telha transparente, dá bastante luminosidade aqui dentro. Elas estavam nesse cantinho aqui junto com o aquário, eu acabei tirando e colocando aqui. E depois que eu tirei e coloquei nesse canto, olha só o desenvolvimento, gente. Olha o tamanho já que tá o broto. Não vou nem encostar para não ter perigo de, de estragar a brotação dela. O tanto que eu esperei esse negócio brotar, agora tá dando certo, tá vendo? Olha que legal. Então ela já tá com esse broto. Essa aqui foi a primeira que desenvolveu, né? E igual eu falei pra vocês, ela vai aparecer tipo aquele coqueirinho, né? Aquela folha dela aí de vegetação. Essa foi a primeira. Foi assim, de um dia pro outro. Num dia eu vim, não tinha nada. No outro já tava esse brotão aqui, que ele tá crescendo bem rápido. Nesse outro aqui, ó, também começou a se desenvolver, só que tá um pouco mais lento. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é o brotinho dela saindo, né? Esse outro aqui já tá desenvolvendo melhor, tá vendo? O brotinho tá saindo aqui. Esse outro aqui também tá bem pequenininho ainda, mas tá desenvolvendo. E só esse aqui, que sempre tem que ter um embirrado no meio de tudo, né? Que não quer ir pra frente rápido de jeito nenhum, enquanto os outros estão desenvolvendo, um tem que embirrar. Então esse aqui foi ele, né? Até as que estão fora do vaso brotou. Esse aqui não quis. Agora que ele tá começando a querer mostrar um brotinho ali bem pequenininho ainda, sabe? Então assim, tá bem no comecinho. Esse aqui vai atrasar bastante a brotação aí, né? O desenvolvimento. Porém, eu já tô super feliz, né? Só com esse aqui já ganhei o dia aí, já ganhei todo esse tempo que eu esperei essas plantas se desenvolverem. E igual eu falei pra vocês, elas não importam muito com luminosidade do sol, tá? Algumas pessoas até cultivam elas dentro de casa, sabe? Naquele lugar assim que não pega sol hora nenhuma, só claridade mesmo, e elas se desenvolvem. Quanto mais sombreado é o local que você cultiva essa planta, maior ficam as folhas. Então vira aquele coqueirinho bem grande, né? Bem legal. Por isso, depois que eu vi, pesquisei um pouquinho sobre isso, né? A gente quase não tem nada falando a respeito dessas plantas, mas nas pesquisas que eu fiz, eu vou conversando demais, vai embolando tudo, vocês estão vendo, né? Mas vamos voltar. Nessas pesquisas que eu fiz, eu descobri aí, né, vi várias pessoas cultivando, entrei até em um grupo sobre o cultivo dessas plantas, né, não é aqui do Brasil, mas eu traduzi os negócios lá mais ou menos, e aí eu tava vendo, muita gente, né, deixa elas dentro de casa, em locais assim, que não tem luminosidade quase nenhuma, né, e por isso eu decidi colocar elas aqui dentro, né, até por conta do não ter excesso de umidade e também aqui ser mais quente, né, que enganava um pouquinho elas aí e ajudou um pouco no desenvolvimento. E aí depois que eu coloquei aqui, elas estão se desenvolvendo bem. Eu molho só quando eu vejo que já secou totalmente, porque assim, não saiu nem raiz ainda, então não tem necessidade de ficar enfiando água nelas aqui, né? Vocês podem ver que aquelas outras ali, ó, que nem plantada estão, tá do mesmo jeito, não desidrata, tá só brotando. Então aqui eu mantenho só uma certa umidadezinha, né, para poder despertar aí ela da dormência, e deu certo, elas estão desenvolvendo, tá crescendo, e essa é meio que uma versão em miniatura, né, do Amorphophallus titanium, que é gigante, gente. É a maior flor do mundo praticamente, né? Fedida demais também. E como a gente não acha de jeito nenhum para comprar mudas, nem nada dele, eu decidi comprar essa aqui, né? Que era uma versão mini dele, né? Com a flor bem parecida. E eu acho muito lindo o formato da flor dessa planta. Então, tá aí, a planta mais fedida do mundo. A gente tem 5 aqui nesses vasos. Coloquei nesses balde grande, porque as batatas elas se desenvolvem muito de um ano para o outro, né? Então, assim, quando terminar isso aqui, ela entrar em dormência de novo, né, no próximo ano, eu tenho que retirar ela daqui, né, tirar a batata, tirar o bulbo dela aqui, ver como é que tá, se tá tudo certo, ver como foi o desenvolvimento, tá? Porque o correto é de um ano para o outro ela crescer bastante, né? O tamanho de 2 a 3 vezes aí, às vezes, o tamanho daquela batata. Então, se ela não crescer nada, às vezes é algum problema, alguma coisa do tipo, mas enfim, é isso, gente. Não adubo elas, coloquei só esterco mesmo, tá? E aí agora elas estão aqui. Eu também não quis colocar... Eu tô com um lugarzinho no orquidário pra colocar elas, só que assim, eu tô com medo porque os caramujos, sabe? Aqui não tem perigo de caramujo. Se eu colocar lá um caramujo vir comer esse broto, eu vou ficar muito nervoso. Então eu falei assim, vou deixar aqui por enquanto, né?
E aí, conforme elas forem se desenvolvendo, às vezes eu até planto aquelas 3 que sobraram aqui, ali, né, e coloco lá para ver o desenvolvimento, que eu não quero arriscar muito, não. Como elas estão se desenvolvendo aqui, tá ótimo, né? Eu até pensei, eu falei assim, eu vou pegar um desses, colocar lá dentro do meu quarto para ver se brota, né? Mas não precisou, não. Elas estão brotando, tá tudo certo. E é isso, tá? A flor mais fedida do mundo aí, incrível. Eu vou deixar aqui uma foto do Amorphophallus titanium para vocês verem. Essa aí, né, é a maior flor do mundo. Ela é gigantesca, fica muito grande, igual vocês podem ver aí, né? E assim, como essa que eu tô mostrando pra vocês, que ela é bem menorzinha, fede muito, imagina um negócio desse tamanho, né? Então, assim, é bem é bem esquisito aí, mas, igual eu falei pra vocês, eu gosto muito desse tipo de planta, mais esquisita, mais diferente, por isso que eu trouxe aqui, né, pra tá mostrando pra vocês. Mas, enfim, gente, é isso, ó, aqui é o lugar que eu quero organizar pra colocar ela, sabe? Mas eu tenho que ter certeza que não tem caramujo aqui pra atrapalhar. Todo dia eu tô vindo aqui dando uma olhadinha, né, e eu quero colocar alguma bancadinha, alguma coisa para elas não ficarem em contato direto com o chão, para não ter nenhum risco, né? Mas para colocar aqui eu tenho que tomar muito cuidado com a umidade e tudo, né? Enfim, aqui é o lugar que era para deixar elas, por isso que eu livrei aqui tudo, tirei até as orquídeas aqui de cima, né? E vamos ver aí como que eu vou estar fazendo com elas, né, ao longo aí do desenvolvimento. Por enquanto elas vão ficando lá. Se eu decidir fazer alguma mudança e vocês quiserem ver, deixa aí nos comentários que eu posso estar gravando e mostrando, tá? Olha só, aqui são as gloxíneas, né? Que o tipo de crescimento das gloxíneas é quase a mesma coisa, né? Ela tem o bulbo, e ela tem um período de desenvolvimento, período de floração, o período da dormência, então é tudo quase do mesmo jeito aí, bem facilzinho de cultivar, porque às vezes a gente olha aquela planta esquisita, exótica, né, que fede ainda por cima de tudo, a gente fala assim, deve ser uma tristeza cultivar isso, e não, ela é bem legal, né, até agora o desenvolvimento delas ali tá super bem. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Quem gostou, curte aí, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal para mais dicas, tá? Que eu sempre tô trazendo dicas muito legais aí sobre o cultivo das orquídeas. Amanhã vai ter um vídeo bem interessante, tá? Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E antes de terminar, só mais uma coisinha, deixa eu mostrar mais uma florzinha que abriu aqui hoje, ó. Sabe daquelas que eu falei pra vocês que eu comprei as sementinhas e plantei? Olha que coisinha mais linda, gente. Olha o tanto que ela é delicadinha, ela dura só um dia, sabe? Essa aqui saiu um vermelho meio alaranjado, né? Um alaranjado vermelhado, enfim. Muito fofinha ela. Ali tinha saído da branquinha, inclusive ela tá com alguns botõezinhos desenvolvendo, tá vendo? Só que dura só um dia, então quando eu fui filmar pra vocês já tinha caído as pétalas, né? Ficou só o talinho dela lá. Mas um beijão pra todos, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Amanhã eu tô aqui de novo, tá bom? Tchau, tchau, pessoal!